Boa noite. Bom, hoje a gente tem um convidado muito querido, Antônio Demarque, já esteve aqui em nossa casa. Ele é médium, orador, nasceu em Duartina, no interior de São Paulo. O sotaque é de lá, né? Graduado em Economia e desde 81 ele é colaborador do Centro Espírita A Caminho da Luz, ali no bairro da Água Rasa. Ele é dedicado a psicografias de obras literárias e também colabora na área da assistência social. Alguns livros mais recentes dele é Jesus, o Divino Amigo, O Sétimo Selo, Anjos da Caridade e o lançamento, que foi esse mês, né, Demarque? Uma Noite Sem Fim. Muito lindo o livro. Ele estará autografando, tem a venda aqui na nossa livraria, e ele, no final, estará autografando para nós, tá bem? Vamos receber com muito carinho, Demarque. Boa noite a todos. Vou fazer uma proposta para vocês. Quem responder um boa noite com maior entusiasmo vai concorrer a um passe espiritual totalmente gratuito. Boa noite, gente. Boa noite. Não vão embora sem tomar o passe espiritual. Todo mundo ganhou. É uma alegria muito grande estarmos de volta a essa casa, onde temos tantos amigos, onde somos recebidos sempre com muito carinho. E nós nos sentimos felizes, o coração se alegra quando retornamos ao Grupo Espírita Esperança. Conhecemos esses amigos já há algum tempo e nós sabemos da grandiosa obra assistencial que é feita por esta casa, tendo à frente a Valquíria e o nosso querido Deluca e tantos colaboradores, todos imprescindíveis. Hoje nós gostaríamos de falar um tema interessante, porque de um modo geral, as pessoas se esquecem desse pequeno detalhe na vida. É um pequeno detalhe, mas que faz uma diferença enorme. É aprender a agradecer as coisas. Quem agradeceu o dia de hoje? Levante a mão. Parabéns. Tem um espírito aqui anotando. Se alguém levantou a mão indevidamente, ele já anotou, hein? Parabéns. Quem não agradeceu o dia de hoje, comece a agradecer a partir de amanhã. Porque a vida é algo extraordinário. A vida é um presente que Deus nos concedeu. As pessoas às vezes levam a vida de uma forma tão tribulada. Elas não se dão conta que a vida é algo extraordinário, que se renova a cada manhã. Quando nós acordamos e o sol se levanta no horizonte, em que Deus nos faculta a oportunidade de mais um dia na nossa existência. Tem pessoas que acham que a vida está difícil de levar. A vida se tornou um fardo pesado, difícil, complicado, é só problemas. Tem pessoas que chegam ao absurdo de achar que viver não vale mais a pena. Que são só problemas, dificuldades, tribulações, dor, agonia. Vamos entender exatamente o que é a vida, para nós valorizarmos a vida. Porque tem pessoas que nascem e começam a lutar com dificuldade, a estudar, a se aprimorar, a fazer uma faculdade, a procurar um trabalho, um emprego, a se especializar, a ganhar dinheiro, a amealhar bens, a comprar a casa, o apartamento, o carro,
a casa de praia, a casa de campo. Tudo isso é importante. Não é pecado. Nós temos que lutar pela vida. É obrigação melhorarmos no lado material. É importante nós nos especializarmos, estudarmos, nos prepararmos para a vida, porque a vida é luta renhida. Como diz Camões, não chores, meu filho, que a vida é luta renhida. Lutar é viver, porque a vida é um duro combate, que os fracos abate e os fortes faz vencer. Então a vida é luta renhida, todos os dias é uma batalha. Mas ela não se resume só no lado material. Quando Jesus disse, pegando a moeda, de quem é a esfinge que está estampada na moeda? E disseram, é de César. Então ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós vivemos no mundo de César, temos que lutar no mundo de César, temos que pagar tributos ao mundo de César. Mas esquecemos o lado de Deus. E quando a pessoa entende que a vida é a luta renhida apenas no lado material, chega um ponto da existência que ela entende que as coisas estão difíceis, porque nem sempre vão como nós imaginamos. Surgem as dificuldades a todo instante. E a pessoa se desmotiva. Chega um momento em que ela percebe que ela está lutando em vão. E aquele que conseguiu amealhar muitos bens, chega no momento em que ele percebe que existe um vazio dentro do nosso coração, dentro do nosso peito. Esse vazio não é preenchido pelo lado material. Chega um momento que só o lado material não completa. Nós precisamos, o ser humano precisa do lado espiritual. Nós temos que nos desenvolver intelectualmente, amealhar bens, trazer o conforto para os nossos entes queridos, para aqueles que dependem do nosso trabalho e para nós mesmos. Nós precisamos, mas não podemos esquecer o mundo de Deus. Então, o que é a vida? Vamos falar um pouco de Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, e a pergunta já exige um raciocínio profundo, porque ele não pergunta quem é Deus, ele já despersonaliza a figura de Deus. O que é Deus? E os Espíritos respondem, a suprema inteligência do universo, a causa primária de todas as coisas. E mais para frente, ainda no Livro dos Espíritos, eles completam, Deus é bondade, é justiça, é misericórdia. Deus é tudo, é a causa primária de todas as coisas. E essa inteligência, esse ente espiritual que nós ainda estamos longe de entender o que é Deus, nós usamos a denominação Deus para podermos nos referir a essa inteligência. Ainda estamos distantes de entender o que é Deus. João Evangelista nos traz numa frase curta no Evangelho a definição de Deus, dizendo, Deus é amor. Os Espíritos dizem que Deus é a essência do amor na sua constituição mais sublime. Deus é a essência do amor na sua forma mais pura e sublime. Deus é amor. E os Espíritos dizem mais, o amor é a energia mais poderosa que rege o universo. Deus é amor e tudo que Ele faz é amor. É o reflexo do amor, da energia que mantém todo o universo em equilíbrio, em harmonia. O amor envolve desde os espíritos que atingiram a perfeição, que vivem nas esferas de luz, nas esferas crísticas, até o mais ínfimo verme no seio da terra. Tudo está envolvido no amor do Criador. E a nossa vida? Por
que nós existimos? Eu de vez em quando me pergunto, e se eu não existisse? Alguém aqui já se perguntou? E se eu não existisse? Mas nós existimos. Nós existimos porque em algum momento de muito amor, porque tudo que o Criador faz é amor. Tudo que Ele faz é o reflexo do amor, que Ele é a essência mais sublime e pura do amor. Então, em algum momento que nós não podemos precisar, num passado distante, milênios e milênios incontáveis, em algum momento de muito amor, de sublime inspiração, o Criador nos deu o dom de existir. Ele nos deu o sopro da vida. Os Espíritos dizem que nós somos uma centelha divina originada do próprio Criador. Que nós somos de essência divina. Nós temos o DNA do Criador. Por conseguinte, nós somos amor. Nós só não percebemos ainda, só não nos demos conta que nós somos amor. Então, a vida é um presente que Deus nos deu. O presente mais precioso. Tem pessoas que pensam assim, a vida é luta para amealhar bens, para amealhar riqueza. Eu sou uma pessoa que eu tenho diploma disso, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho contas no exterior, tenho conta de poupança, tenho conta no banco, tenho cheque especial, tenho cartão com limite e sem limite. Nós não temos nada. Nem sequer o corpo. Tem pessoas que falam assim, eu vou cuidar do meu corpo. Nem o corpo nós temos. Nós somos meros usufrutuários de tudo que o Senhor nos concedeu. E um dia vamos prestar contas dos bens que Ele nos confiou, do nosso tempo, da nossa inteligência, de tudo que nós temos, inclusive do nosso próprio corpo. O que é que nós fizemos com esse instrumento com o qual Deus nos permitiu para que nós pudéssemos progredir? Porque quando Deus nos criou foi um momento de muito amor, com o simples objetivo para que nós pudéssemos evoluir e um dia atingirmos a perfeição, que é o destino de todos nós. Atingirmos a perfeição. E quando isso acontecer, num futuro que não importa quando for, o Criador vai nos receber, vai olhar nos nossos olhos, vai nos chamar pelo nome, porque Ele conhece cada um de nós. Não sabemos quais são os mecanismos, não temos ideia de como Deus consegue ter esse controle e esse mecanismo, mas Ele sabe, Ele acompanha o passo de cada um de nós, Ele sabe das nossas angústias, das nossas dores, das nossas tribulações. Ele conhece o nosso sentimento mais íntimo, o nosso pensamento mais secreto, Ele sabe de tudo. Jesus dizia, não cai um fio de vosso cabelo, sem que o Pai o saiba. E é assim. E é por isso que o dia, quando atingirmos a perfeição e retornarmos ao seio do Pai, Ele vai nos olhar com muito amor, com alegria daquele filho que na sua grandiosa jornada atingiu a perfeição e retornou ao seio paterno. Ele vai nos olhar nos olhos e nos chamar pelo nome. Isso é o que nos espera. Então a vida é esse grandioso presente que Deus nos deu. A única coisa que nós temos realmente é a vida, que foi o presente que Deus nos deu. E esse presente nós deveríamos enfeitar, fazer valer a pena. Pegar esse presente que Deus nos concedeu, encher de alegria, de amizade, de respeito, de carinho, de amor, de desejo de fazer o bem, enfeitar a vida, enfeitar o presente de Deus, em agradecimento à vida que Ele nos deu, o dom de existir.
o dom da vida. Pegar esse presente, envolvê-lo em papel colorido, colocar uma fita cor-de-rosa, outra azul, não importa a cor, enfeitar a vida. Tem pessoas que pegam a vida e enchem de azedume, enchem de fel, de amargura, de ódio, de ressentimento, de mágoas, de inveja, de maledicência. E depois não sabem porque são infelizes. A vida é aquilo que nós fazemos dela. Estamos vivendo hoje em função daquilo que fizemos ontem. E vamos viver amanhã em função daquilo que estamos fazendo hoje. Então a pergunta é: o que é que eu estou fazendo da vida? Esse presente que Deus nos concedeu, essa oportunidade de existir. A pergunta fica no nosso íntimo. Porque as pessoas, quando imaginam que a vida se resume simplesmente na luta material, está esquecendo o lado espiritual. Às vezes, em algumas palestras, já teve pessoas que me perguntaram: é verdade que Jesus vai voltar? Eu digo: não. Jesus não vai voltar. Por uma simples razão. Não pode voltar quem não foi embora. Jesus veio há mais de 2000 anos para viver conosco, nos olhar nos olhos, nos amar, nos trazer ensinamentos, nos contar histórias, porque Ele nos amou demais. E Ele veio para ficar, fazer morada no nosso coração, ficar aqui. Cristo está aqui dentro do nosso coração, nós é que não percebemos. E Ele ainda nos alerta: edifica em ti o reino de Deus, porque o reino de Deus está em vossos corações. Então nós temos dentro de nós a essência divina, nós temos o DNA do Criador, Cristo está aqui no nosso coração, o reino de Deus está dentro de nós. Por que é que nós somos infelizes? O professor chegou na sala de aula e estendeu sobre a lousa um enorme lençol. Um enorme lençol branco. No meio do lençol, uma mancha escura. E ele perguntou para os alunos: o que é que vocês estão vendo? E todos os alunos, sem exceção, identificaram a mancha negra no meio do lençol. E ele então questionou: gente, mas vocês se preocuparam com aquele ponto escuro? E ninguém observou o branco, que é muito maior, que envolve aquele ponto escuro? Assim é a nossa vida. A vida é repleta de bênçãos. Mas nós temos aquele problema que nos aflige. Aquele ponto em que nós direcionamos a ele todas as nossas energias. Nós potencializamos aquele problema. Nós damos a ele uma dimensão muito maior do que realmente ele é. Nós fazemos a famosa tempestade em copo d'água. Nós não observamos quantas bênçãos nós temos ao nosso redor. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu não tenho nada que agradecer da vida, porque a vida só me reservou lições difíceis, lições demasiadamente severas. Se você acha que você vive um momento de infelicidade, de agonia, de insatisfação, e acha que a vida te reservou lições demasiadamente severas, Emmanuel nos alerta: vá à escola da caridade, porque ela te fará luz sobre as trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Eu gosto sempre de recordar Chico Xavier. O Chico era uma pessoa que o tempo dele era extremamente ocupado. Ele acordava todas as manhãs às 6 horas, pontualmente. Se tinha uma coisa que era algo que o Chico fazia questão na vida, era a disciplina. E foi o que Emmanuel exigiu: disciplina, disciplina e disciplina.
O Chico acordava pontualmente às 6 horas. 7 horas ele estava na Fazenda Modelo. Ele era funcionário da Secretaria da Agricultura. Das 7 às 5 ele trabalhava. Às 5 ele saía da Fazenda Modelo e voltava para casa. Chegava em casa às 6 horas, tomava um banho rápido, comia alguma coisa e se dirigia ao centro, porque todos os dias ele estava no centro às 7 horas. Ele chegava às 7 horas no centro e já tinha aquela fila de pessoas para atendimento. Ele atendia até às 8. Das 8 às 10 era a reunião mediúnica. Das 10 à meia-noite ele continuava o atendimento, porque as pessoas que não tinham sido atendidas no primeiro horário esperavam para o segundo horário. Atendia até meia-noite. Da meia-noite às 3 o Chico psicografava. Pensa que é fácil psicografar 414 livros? Não é fácil não, foi assim, com essa disciplina, com essa boa vontade. Até às 3 ele psicografava, e às 3 horas ele ia dormir, porque afinal de contas o Chico não era de ferro. Ia dormir às 3 para acordar no dia seguinte de novo, às 6 da manhã. E lá estava ele em pé. Então dizem, os espíritos são assim. Quando eles veem a pessoa com boa vontade, com disciplina, com desejo de fazer o bem, eles olham se a pessoa é ocupada. E quando eles têm alguma coisa para pedir, ou alguma tarefa para confiar, eles buscam as pessoas ocupadas. E assim nós devemos fazer também. Nunca peça nada a um desocupado, porque o desocupado não vai fazer. Ele é desocupado porque não faz nada. Então temos que pedir para aquele que é ocupado, porque o ocupado, ele tem compromisso com a disciplina, e ele vai encontrar o tempo e vai fazer. O Chico aquela noite estava se dirigindo ao centro, e ele estava um pouquinho atrasado, e por essa razão ele apressou o passo. E de repente ele sentiu que os pés se embaralharam, e ele tomou um formidável tombo. Caiu, se estatelou no chão. E aí então ele ouve a voz grave de Emmanuel dizendo, agradeça. O Chico não achou graça nenhuma naquilo. Ele pensou, eu levo um tombo desse e vou agradecer o quê? E assim meio atravessado ele agradeceu. Obrigado, Senhor, por esse tombo que eu levei. Se levantou, mas não andou mais 100 passos, gente. De novo os pés dele se embaralhou e ele caiu. Dessa vez foi pior. Ele quase arrebentou o nariz no chão, machucou o cotovelo, machucou a mão. Pela segunda vez, ele ouve a voz de Emmanuel dizendo, agradeça. Aí então ele se deu conta que alguma coisa grave estava acontecendo. E aí então, como ele devia fazer na primeira vez, ele fez na segunda. É assim na nossa vida. Quando você passar por um momento de tribulação, algum momento de descontrole emocional, que você está prestes a perder o seu autocontrole, no momento de irritação, respire fundo. Quando você respira fundo, conta até 3. Se puder, feche os olhos, eleve teu pensamento. É um momento mágico. Quando você se silencia, que você respira fundo, você se harmoniza. Agradeça. Porque quando você eleva teu pensamento num agradecimento sincero, teu pensamento se eleva. E assim fez o Chico. Respirou bem fundo, porque ele havia percebido que alguma coisa grave estava acontecendo. Fechou os olhos e agradeceu. Obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por esta queda, porque ela quer me ensinar alguma coisa. E eu te rogo que eu possa me levantar mais fortalecido do que quando eu caí. Agradeça na sua vida até os momentos de queda. Os espíritos dizem que é das quedas que se tira a energia. Emmanuel nos alerta que Deus colocou na natureza as quedas de água para que o homem pudesse observar quanta energia ele pode tirar das suas próprias quedas. Então, quando você estiver vivendo um momento de dificuldade, agradeça. Chico seguiu em frente. Quando estava chegando ao centro, Emmanuel então esclareceu. Que bom, Chico, que pelo menos na segunda vez você soube agradecer com sinceridade. O teu agradecimento veio do fundo do coração.
Porque havia uma horda de espíritos trevosos procurando te envolver e provocar um acidente de graves proporções, no qual você deveria quebrar uma perna, um braço ou alguma coisa ainda mais grave. O objetivo era te afastar dos trabalhos durante 3 meses no mínimo, cujas consequências ninguém poderia imaginar. Mas quando você agradeceu com sinceridade, o seu pensamento se elevou e você se desvencilhou daqueles pensamentos negativos, daquelas energias negativas que queriam te envolver. Quando Kardec pergunta para os espíritos até que ponto os espíritos influenciam a nossa vida, os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Porque a todo instante nós estamos rodeados de espíritos. Depende o nosso pensamento. Se eu estou dando campo mental, para quem eu estou dando campo mental? Então, no momento de dificuldade, de tribulação, no momento de irritação, no momento de que você está para perder o controle, feche os olhos, agradeça, eleve teu pensamento, porque você vai se desvencilhar daquelas influências negativas, daqueles nossos irmãos menos felizes, do dito de Emmanuel, amigos de existências passadas que nós contribuímos para a queda deles e eles vieram cobrar. E quando encontram a nossa janela mental, oferecendo campo de atuação através dos nossos pensamentos, eles têm livre acesso. Então, no momento em que você elevar o teu pensamento, você se imuniza daquelas energias, aqueles nossos irmãos menos felizes que ficam jogando cascas de banana no teu caminho, para ver você se estatelar no chão, para você levar quedas formidáveis e se divertirem com a sua queda, com a sua irritação. E quanto mais você se irritar, mais campo de atuação você está oferecendo. Então é assim, agradeça sempre, mas agradeça do fundo do coração, agradeça com sinceridade. Alguém aqui já agradeceu o pé que tem? São essas coisas. Nós ficamos olhando só aquele ponto escuro. A gente esquece das coisas boas. Eu nunca agradeci meus pés. E assim é o ser humano, de um modo geral. A gente só dá valor quando perde alguma coisa. Nós só damos valor a alguma coisa depois que a perdemos. Enquanto temos, nem notamos que existe. Eu fui agradecer e perceber como faz falta um pé o dia que eu quebrei meu pé. Que eu tive que engessar, colocar uma bota até o joelho. O pé quebrado me limitou tanto, não conseguia tomar banho direito, tinha que colocar aquele plástico, colocar o elástico para envolver, não deixar entrar água. E começa a coçar no lugar mais difícil, gente, que tortura. Para dormir é difícil, para andar é difícil, para dirigir é difícil. Um pé quebrado nos limita. Tem gente que não tem pés. Agradeça seus pés, as pernas perfeitas, que permitem que você ande para onde você quiser ir, que você possa caminhar, correr, bailar, se divertir, que você tem 2 pés perfeitos, 2 pernas perfeitas. Agradeça seus pés. Você já pensou você acordar uma manhã, quando você abrir os olhos, se um dia acontecesse isso, você abrir os olhos e não enxergar nada? Agradeça os olhos que nós temos, olhos perfeitos que nós acordamos todos os dias e vemos as belezas que Deus nos facultou, o sorriso do nosso filho, o rosto da pessoa amada, o sol que brilha, a nuvem que passa, a flor que desabrocha. Nós temos olhos perfeitos. Agradeça. Porque tem pessoas que não têm a visão física, que não têm a bênção e o privilégio de que nós temos, de ter a visão perfeita. Mas eu posso garantir a vocês que tem pessoas que, embora desprovidas da visão física, elas enxergam muito mais do que muitas pessoas que têm os olhos perfeitos. Agradeça. Agradeça sempre. Mas se mesmo assim você se achar infeliz,
achar que a vida não está te reservando aquilo que você merece. Como Emmanuel nos disse, vá à escola da caridade. Eu gostaria de fazer 3 convites a vocês, rápidos, porque o tempo, até que hora eu posso falar? O primeiro, vai fazer uma visita à escola da caridade. Vai fazer uma visita um domingo à tarde, em que nós ficamos em casa reclamando. Eu vejo amigos meus reclamando, o domingo é uma droga, não tem nada que presta na televisão, mas fica lá diante da televisão, no sofá, clicando, passa de um lugar para o outro e não sai de lá, assistindo o chato do Faustão, assistindo aqueles outros programas chatos, e lá não sai. Vai um domingo à tarde, porque o domingo à tarde, que é o dia de visita, às casas André Luiz, ou às casas de Davi, que é um outro local que muito poucas pessoas vão. Alguém aqui já foi às casas André Luiz ou às casas de Davi? Quem foi, levanta. Tem um espírito anotando, hein, gente? Quem não foi, esse é um convite. Quem foi, parabéns, porque olha, é uma lição de vida. Se você acha que a vida não está valendo a pena, que a vida é só problemas, que a vida está te deixando infeliz, vá às casas André Luiz ou às casas de Davi. Passe 1 hora lá, não precisa mais do que 1 hora. As pessoas dizem, eu vou fazer caridade. Eu vou colocar um ponto e vírgula. Não vai fazer caridade, não. Nós vamos receber caridade. Porque lá encontram aquelas criaturas, aquelas crianças que têm os seus problemas mentais, as suas deficiências mentais, físicas, em função de desatinos de outras existências, mas elas estão lá, cheias de vida. São aqueles nossos irmãos excepcionais, aquelas crianças que vivem pouco, elas morrem precocemente. Mas quando você chegar lá, elas vão te olhar com tanta alegria. Elas olham para você e dão aquele sorriso e falam, que bom, tio, que bom, tia, que você veio me ver. Vai te abraçar, vai te beijar, vai te transmitir tanta alegria. Eu vou garantir uma coisa. Fica 1 hora, se puder ficar mais, fica. Mas quando você sair de lá, você vai sair com seus conceitos íntimos reformulados. Com seus conceitos de vida revistos interiormente. Você vai chegar à conclusão que você é feliz. Ou então vá fazer uma visita, que é o segundo convite, a um abrigo de idosos. Esses lugares onde resguardam aquelas criaturas que chegaram no final de uma existência, depois de tantas lutas, quando não mantém mais condições de lutar, são abandonadas muitas vezes pelos próprios entes que eles mais amaram. E eles estão lá esquecidos. Vão a qualquer abrigo de idosos. Todo mundo gosta de cuidar de criança, porque criança é a coisa mais linda. Você pega no colo, você dá banho, criança é perfumadinha, você faz tudo, ela dá aquele sorriso, você se encanta. Ninguém quer cuidar de idosos. O idoso, ele é todo desengonçado, e ele fica que nem uma criança, perde o cabelo, perde o dente e faz tudo nas calças, nas fraldas. Ninguém quer cuidar. Olha, eu vou citar 2 casos, porque é triste, não vou me alongar muito não. Mas o Recanto do Idoso, que o Caminho da Luz tem, fica lá no bairro do Bom Sucesso, em Guarulhos. Nós temos hoje 110 idosos lá. Esses 110 idosos, eles exigem muito cuidado, porque o grande problema do idoso é que cada dia que ele passa, ele fica mais idoso. Ele fica cada dia mais dependente. Quando ele chega lá, ele chega caminhando pelos próprios pés. Depois de algum tempo ele não consegue mais caminhar, não consegue mais tomar banho, não consegue mais comer por conta própria. Faz as necessidades, alguém tem que cuidar. Olha, pessoas abnegadas que trabalham por salário, mas essas fazem a verdadeira caridade, porque por dinheiro nenhum no mundo eu faria aquele serviço, mas aquelas pessoas fazem. Cuidar de um idoso, com carinho, limpar, não é tarefa fácil. Aquelas criaturas, elas têm assim um desejo, elas têm tanta coisa para contar. E quando você chega lá, você não precisa falar nada, apenas ouvir. Olhe nos olhos. Elas sentem o seu carinho, a sua atenção.
E elas têm tanto para falar, e nós temos 2 orelhas que é para ouvir mais do que falar. Presta sua atenção e ouça o que eles têm a dizer. Lá no Recanto do Idoso, tinha um senhor que já desencarnou, o senhor Jeremias. Desses 2 casos que eu vou citar já desencarnaram. Mas o senhor Jeremias, quando chegava lá, ele tinha uma energia, ele ficava tão feliz quando ele vê alguém para dar atenção, porque ele quer falar. Ele quer se valorizar, ele está numa situação em que a expectativa dele não são das melhores. Mas quando tem alguém para ouvir, ele renova as suas expectativas. O Jeremias ficava feliz, ele estava numa cadeira de rodas porque havia sofrido um AVC. E ele falava, olha, eu já joguei bola, eu fui jogador dos bons, eu era zagueiro. E ele me perguntou, você se lembra? Na antiga Record, tinha um programa de futebol de várzea que passava aos domingos chamado Desafio ao Galo. Alguém aqui se lembra ou não? Ainda bem, de vez em quando eu pergunto, ninguém se lembra. Olha, será que é só eu? Ele falou, olha, eu jogava num daqueles times, eu era zagueiro. Nós fomos para a final. Nós não ganhamos o campeonato, mas nós demos um trabalho danado para o campeão. E ele quer mostrar como é que ele tirava a bola. Olha, aquilo, ele manifesta assim uma alegria tão grande de ter alguém para contar, que ele já foi alguém na vida. O segundo caso é mais triste. O seu José. O seu José foi uma pessoa, eu vou encerrar já, viu? Eu estou preocupado com o tempo. O seu José, ele foi levado lá pelo filho. Depois de 3 meses, o filho não voltou mais para visitá-lo. Ia todo mês, mas depois não voltou mais. Aí alguém vai visitar, vai fazer uma verificação. O que é que aconteceu com a família? E quando chegou lá, percebeu que aquele nosso irmão tinha se mudado e não deixou o endereço. E as épocas mais tristes para quem mora, quem está num asilo, num abrigo de idosos, é quando chega o Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais. O ser humano esquece, abandona seus velhinhos. Que coisa triste. Eu fico me perguntando, quando é que o ser humano realmente vai ser humano? Nós chegaremos lá. E o seu José, ele era uma pessoa que ele comentava, ele tinha saudade do filho, e ele falava, e ele procurava justificar, meu filho não vem me visitar porque ele é muito ocupado, ele trabalha de sábado, domingo, eu tenho certeza, o dia que ele tiver um tempinho, ele vai me visitar. Aquele dia que eu estava lá, eu fui fazer uma palestra lá, que nós temos o centro, Caminho da Luz 2, lá no Recanto do Idoso, e depois fui para dar uma passada lá para conversar com os velhinhos. E o seu José estava falando, o pessoal tinha dado um presente para ele. Aquelas pessoas abnegadas, elas encontram algum motivo para dar um presentinho. Coloca lá um par de meia, um short, qualquer bobaginha para fazer um pacotinho, uma fita, e mandaram para ele no nome do filho. E ele segurava o pacote, e ele chorava, ele não queria abrir, porque aquilo para ele significava algo muito precioso. E ele falava, olha, meu filho não veio me ver, mas ele não esqueceu de mim, ele mandou o presente. E chorava, porque no íntimo ele sabia, ele devia saber, que ele falava aquilo para autoconsolo. Que pena que nós somos assim. O terceiro convite. Pirapitingui, alguém já ouviu falar de uma cidade chamada Pirapitingui? Esse menos ainda. Olha, Pirapitingui é alguém. Quem for lá tem que estar muito bem preparado. Pirapitingui é uma cidade que fica no quilômetro 78 da Castelo Branco, perto de Itu. É uma cidade especial, uma cidade colônia. Lá estão internados aquelas criaturas portadoras do mal de Hansen. Ainda tem o mal de Hansen no Brasil, gente. Alguém aqui não sabe o que é mal de Hansen? Não tenha medo, não. É lepra. É a antiga lepra, uma doença milenar. Ainda existe no Brasil. Nesses interior, nesses lugares distantes, a pessoa ela se dá conta que ela contraiu o mal de Hansen quando a doença já está em estado avançado. E essa doença é impiedosa, porque ela ataca o rosto, ela ataca a extremidade dos dedos. Tem pessoas que não estão felizes com o nariz que tem. Algumas falam, eu preciso fazer uma plástica, arrebitar o nariz. O meu nariz é nariz de batata. Se eu ficar assim, eu fico parecendo o Tucano Hulk.
Gente, agradece o teu nariz. Agradece o teu nariz, porque quando você chegar lá, e não é para qualquer um, tem que se preparar. Quando você chegar em Pirapitingui, tem que ter uma autorização especial. O pessoal da federação vai. Eu tive o privilégio de fazer parte da caravana do Sr. Walter Venâncio. E a gente ia todo mês, o primeiro domingo de cada mês nós íamos lá. E quando você chega lá, você vai ver aquelas criaturas que elas não têm dedos, que elas não têm nariz. Você olha para elas, elas não têm nariz. Tem 2 buracos. Elas não têm orelha. Porque a doença ataca as cartilagens, as extremidades. E o mal, quando ele é efetuado, a doença ela estaciona. Mas é irreversível. O mal que já está praticado, não tem como, o corpo não se regenera. Então as pessoas ficam nessa situação. Você chega lá, aquelas criaturas esperam porque elas vivem confinadas. Elas não podem viver em sociedade. Porque o estigma da doença é algo terrível. Vai passar um dia só, um domingo só, em Pirapitingui. Se você achar que a vida está te reservando lições demasiadamente severas, você vai chegar lá, aquelas criaturas vão olhar para você e vão se sentir felizes. O sorriso delas ilumina. Elas te abraçam, te beijam. E você se sente um privilegiado. No final do dia, quando você sair de Pirapitingui, você vai se sentir a criatura mais feliz do mundo. É a grande realidade. E para encerrarmos a nossa conversa, rapidinho, contando um caso de Chico Xavier, porque não poderia encerrar sem falar de Chico. O Chico era aquela pessoa que nós falamos que tem compromisso, que sabia fazer a caridade, que a mão direita não sabia o que a esquerda fazia. Ele tomou conhecimento de um caso de uma senhora que era viúva, que vivia nas imediações de Pedro Leopoldo, num lugar distante, perto de um bosque e perto de um pequeno riacho. Aquela mulher era esquecida do mundo, dos poderosos, dos bacanas, mas não era esquecida de Deus e de Chico. O Chico, quando tomou conhecimento da situação daquela mulher, ela vivia em situação de extrema penúria, num casebre abandonado. Aquela mulher, ela tinha um problema sério, ela era viúva. Mas não era esse só o problema. Ela tinha um filho. Aquele filho nasceu cego, surdo, mudo e sem os 2 braços. Ela não conseguia trabalhar, porque ela conseguiu fazer uma pequena horta no fim e deixava o filho, que já estava na casa dos 8 anos, tomando sol no quintal. E ela, enquanto cuidava das hortaliças, à distância ela olhava o filho. O Chico, quando tomou conhecimento, ele fazia uma visita todos os sábados. Poucas pessoas tomaram conhecimento desse fato. Mas o Chico não estava à procura de reconhecimento. Ele fazia uma visita para aquela senhora. Mas não era só uma visita. Ele levava provimentos. Levava alimentos, levava roupas, levava o que aquela senhora precisava. A presença do Chico iluminava aquele casebre. Aquela mulher sorria e dizia: Chico, só você. A tua presença é a presença do Cristo no meu coração. O Chico não se limitava simplesmente a visitar e levar os provimentos. Ele ajudava aquela senhora, ajudava a dar banho naquela criança. Aquele pedaço de gente que aquela mulher segurava nos braços como se fosse o tesouro mais precioso. Cobria aquela criança de beijos e a criança, sentindo o carinho da mãe, sorria. O Chico passava a mão pelos cabelos dela e ela sorria, sentindo o carinho do Chico. O Chico visitou ela durante 2 anos. Uma noite ele está no centro, a mulher chega com a criança nos braços, em desespero, em prantos, dizendo: Chico, eu não tenho mais estrutura para aguentar. Você precisa me ajudar. E desatou em choro convulsivo. E o Chico, preocupado, perguntou: o que é que está acontecendo, minha filha? Ela falou: meu filho, nos últimos dias, ele não consegue mais ficar em pé. Enquanto eu cuido da horta, eu ficava olhando ele, mas aí ele começou a cair, ele não consegue, não aguenta ficar em pé. Ele passa a noite inteira gemendo. Eu levei ele para o médico, os médicos examinaram. E diagnosticaram uma doença terrível nos ossos. Os médicos disseram que vão ter que amputar as 2 pernas. Ah, Chico, eu não aguento.
Só você para me ajudar. E o Chico era assim. Quando ele podia ajudar, o Chico ajudava. Quando não podia ajudar, o Chico abraçava a pessoa e chorava junto. O Chico abraçou aquela senhora, aquela criança desventurada, choraram juntos e disse: minha filha, não perca a confiança em Deus. Você confia em Deus? E ela disse: confio, Chico. Ainda não perdi a esperança. Então confia em Deus, volta para a tua casa. Eu vou rogar para ver aquilo que é possível fazer. À noite, quando foi se deitar, após a psicografia, Emmanuel veio e disse: Chico, aquela senhora, que hoje é mãe daquela criança, é um espírito muito elevado. Ela veio em missão sacrificial. É um espírito amigo daquele irmão, já em existências passadas. E ela assumiu o compromisso de, nessa existência, vir na condição de mãe, para auxiliar esse espírito. Esse que hoje é seu filho, em existências passadas, nas últimas existências, ele buscou a morte através do suicídio, de forma reiterada. E ele tomou consciência, ele não quer mais, só que quando chega no momento da dificuldade, ele não resiste, se suicida, ele foge da vida, através do suicídio. Então ele implorou, ele pediu e se preparou. Ele rogou a espiritualidade e foi concedido a ele. Ele pediu que pudesse reencarnar, tendo esse espírito como anjo da guarda, como sua mãe, para ampará-lo, mas que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de um novo suicídio. Nos últimos dias, enquanto ele anda pelo quintal, intuitivamente ele já percebeu a presença de um riacho lá perto. E já passa pela cabeça dele a vontade de procurar o riacho para um novo suicídio. Infelizmente, os médicos têm razão. Em benefício do próprio interessado, as pernas devem ser amputadas. E assim aconteceu. Aquela criança viveu mais 3 anos. E depois de 3 anos desencarnou, voltando para a casa do pai, pelo caminho certo. Se você acha que a vida está te reservando lições demasiadamente severas, olhe ao seu redor. Agradeça a cada momento as dificuldades, as dores, a tribulação, porque tudo é em função do que nós plantamos no passado. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E olhe o que você está fazendo hoje, porque você está plasmando amanhã em função daquilo que você está fazendo hoje. O que você semeia, você colhe. Então agradeça. Agradeça a cada momento, agradeça a vida, agradeça as oportunidades, agradeça as tribulações, agradeça as quedas. Olhe para os seus entes queridos, para o seu filho perfeito, para você que é perfeito. Olhe para tudo que você tem ao seu redor. Busque a solução da vida material, mas não esqueça o mundo espiritual. Busque o reino espiritual, o reino de Deus que está no coração de cada um. Porque, como disse Emmanuel, se você acha que a vida está te reservando lições demasiadamente severas, vá à escola da caridade. Ela vai te acordar para os verdadeiros valores da vida e fará luz sobre as trevas que costumam descer sobre as horas e as mentes vazias. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Hoje nós tivemos a oportunidade de receber esse grande amigo Demarque. Que nós possamos agradecer a tua visita. É um grande palestrante, é um grande poeta e é uma pessoa que realmente traz palavras com que nós possamos refletir sobre o nosso conteúdo de vida. Essas palavras, acredito que atingiram no coração de muitos de nós. Refletirmos quando nós reclamamos um pouco da vida. O conteúdo do Demarque é um conteúdo muito bom, é um conteúdo realmente que é envolvido pela luz espiritual que nos faz trazer um pouco de reflexão por tudo que temos e por tudo que somos.
Você falou agradeça, que nós podemos agradecer a tua presença hoje em nossa casa. Essa presença iluminada que nos traz muita reflexão. Obrigado pela tua visita. Obrigado por tudo e pelas palavras que nos trouxe nessa noite.